Ok, vocês venceram. Eu vou falar sobre softwares para produzir mapas mentais. Sem enrolação nenhuma. Eu escolhi 3 softwares que eu considero assim os mais interessantes dentro da perspectiva que a gente vai apresentar aqui e vou falar com mapas feitos dentro desses softwares, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles. Sempre lembrando que eu estou comparando com o que eu chamo de padrão ouro, que é esse software que está aqui do lado, que é o iMindMap. Eu não coloquei o iMindMap na lista desses softwares mais recomendados por alguns motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Mas será que só tem 3 softwares para fazer mapas mentais ou 4? Na verdade, tem dezenas de softwares. Os softwares que são especializados em mapas mentais e os softwares que são para diagramas em geral, que também oferecem um modelo de mapa mental, um ou mais modelos, né? E ainda tem as pessoas que improvisam com ferramentas de editor de texto, de editor de apresentações, e as ferramentas de desenho deles, né? E colocam lá, montam lá um mapa mental, mas essa é certamente uma forma muito complicada de tentar fazer mapas mentais que fiquem um pouquinho maiores. Se você gostou da proposta desse vídeo, já sabe, né? Dá aquele joinha maroto. Essa aqui, aliás, é a 4ª aula do mini curso de mapas mentais. E a gente está fazendo aqui um encerramento das aulas gravadas. Provavelmente a gente vai ter depois uma aula ao vivo para fazer o fechamento total. E eu vou avisar a vocês nas minhas redes sociais. Então fique atento. Se você não está no Instagram, vai lá seguir o nosso perfil para você não perder a aula ou as aulas ao vivo que venham acontecer mais para frente, certo? E se você está chegando por aqui, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem. O meu objetivo aqui é mostrar para você que a aprendizagem pode sim ser muito mais eficiente e muito mais prazerosa. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo aqui. E não precisa se preocupar, porque o início do curso vai aparecer no card aqui em cima ou no link aqui embaixo, provavelmente nos 2 lugares, para que você possa assistir o curso desde o início e aí finalmente chegar nesse de mapas mentais. Esse de mapas mentais dá para entender sem você ter passado pelas outras aulas. Mas, de qualquer maneira, para você aprender realmente a aprender com mapas mentais, o ideal é que você faça todo o mini curso, ok? Bom, então vamos ver quais são esses tais melhores softwares para mapas mentais. Sempre lembrando que eu estou olhando para esse software de um ponto de vista acadêmico sempre. Mesmo que a gente tenha algumas restrições com relação a usar o software para aprendizagem. Tem uma frase que eu publiquei esses dias no Instagram do Tony Buzan, que foi o criador dos mapas mentais, se você não assistiu às primeiras aulas, e que me marcou muito, porque essa frase sai de um livro que foi o último livro que ele escreveu sobre o tema, um ano antes de morrer. E ele mostrava bastante essa preocupação. Em todo o livro ele fala um pouco disso. Ao longo dos anos, o mapa mental foi mal compreendido por alguns e mal interpretado por outros. E, na minha opinião, os grandes culpados disso acontecer foram justamente os softwares que apareceram por aí para fazer mapas mentais, porque a maioria deles não segue aqueles princípios que a gente discutiu, que foram estudados e elaborados pelo Tony Buzan de acordo com a ciência cognitiva e sempre com foco, com o objetivo de aprender, né, de melhorar a sua aprendizagem. Então, esses softwares acabaram não sendo do jeito que deveriam ser, acabaram deformando a ideia que as pessoas têm de mapas mentais, o que a maioria das pessoas tem, certo? Então, esse tipo de mapa mental que é o feito por esse software aqui, esse software é da empresa que foi fundada pelo Tony Buzan e ele foi construído de acordo com as diretrizes dele. Então, eles iam estudando e vendo o que funcionava melhor e iam implantando no software, tá? Isso trouxe algumas vantagens e desvantagens que a gente vai ver também rapidamente daqui a pouco. Bom, então, se o foco em aprendizagem, eu quero reforçar isso aqui e adicionar algumas informações em relação ao que eu já falei. Se o foco em aprendizagem, o melhor mapa é o mapa feito à mão. Tá? Isso não é um achismo, isso é coisa baseada em pesquisa em ciência cognitiva, inclusive fora da área de mapas mentais. Se você escreve ou se você digita, existe uma diferença. Outra coisa é que o mapa deve ser feito com caneta. Pode ser caneta esferográfica, comum, pode ser uma caneta mais cara, mais sofisticada. Não importa, mas não use lápis. Por quê? Eu já vou dizer por quê. Bom,
O fato de fazer à mão vai te ajudar na aprendizagem, tanto do ponto de vista do raciocínio, quanto do ponto de vista da memorização. Por quê? Porque à mão você sabe que não vai poder voltar atrás. Então você vai pensar antes de estruturar o seu mapa. E a caneta reforça isso. Porque se eu faço à mão e faço a lápis, a tentação de ficar apagando para tentar ajeitar e construir o mapa perfeito é muito grande. E isso vai atrasar bastante a sua vida, ou seja, vai reduzir a sua produtividade. E as canetas coloridas, obviamente, ajudam na memorização, mas o foco aqui é justamente o fazer à mão. O fazer à mão também ajuda na memorização. Tá? Então, se o teu objetivo com aquele mapa é pura e simplesmente aprender, você vai fazer um mapa tipo aquele que eu mostrei na terceira aula do minicurso, em que eu simplesmente pego canetas e desenho, canetas comuns, tipo essas aqui mesmo, esferográfica, caneta baratinha, e a única coisa especial é que elas são coloridas. Inclusive, o mapa inicial é feito com caneta azul, e depois é que eu uso as cores. Algumas coisas eu faço com caneta, algumas coisas eu faço com lápis de cor, certo? Você viu lá aquele mapa. Mas então, se o seu objetivo é esse, aprendizagem e tal, mas existem outras coisas que a gente faz e que são realmente melhores de se fazer com software, ok? E eu vou me focar aqui nas coisas relacionadas ao âmbito acadêmico, que é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é falar com pessoas que estão interessadas em aprender mais. Você não precisa estar inscrito num curso formal. Você pode ser uma pessoa que aprende autodidaticamente, né? Que aprende por si mesmo. Mas eu estou falando aqui de situações de aprendizagem sempre. Então, tenho sempre esse olhar acadêmico. Bom, uma das coisas para as quais os softwares são muito úteis é para fazer pesquisa. Você tem um trabalho lá para fazer, um artigo para escrever, e você vai pesquisar várias fontes de informação. E essas informações, no início, elas vão estar meio desorganizadas e você tem que organizar isso de uma forma que faça sentido. A melhor ferramenta para fazer é o software de mapas mentais. Porque os mapas mentais, eles são a ferramenta que mostram, né, que modelam o nosso raciocínio, o nosso modo de raciocinar. Isso a gente viu lá nas aulas 1 e 2. Então, quando você tem uma ferramenta que ajuda o seu cérebro a raciocinar exatamente do jeito que ele funciona, você vai conseguir organizar essa informação de maneira mais fácil. Então, você faz a sua pesquisa, inclusive eu ensino isso no meu livro Escrita Eficiente Sem Plágio. Você vai fazer pesquisa lá em 3, 4 fontes de informação, vai colhendo as informações e depois organiza ou reorganiza o seu mapa para que essas informações fiquem numa ordem que faça sentido, e a partir daí você escreve o seu texto ou produz o seu vídeo, seja qual for a forma de apresentação dessa sua pesquisa. O segundo uso que aparece bastante em trabalhos acadêmicos é projeto. Pode ser até um projeto de estudo. E que inicialmente você pode começar com um brainstorm, que é aquela coisa de ficar jogando todas as ideias possíveis, mesmo as mais malucas, no papel. E depois, ou pode ser já no software, né? E depois você faz a organização dessas ideias, do que essa precisa ser feita antes do que aquela e tal. Então, projetos em geral, acadêmicos ou não, inclusive, podem e devem ser feitos com o brainstorming. Eles podem ser feitos com software, eles ajudam você também a organizar, inclusive tem alguns truquezinhos para você melhorar a qualidade da sua estimativa de tempo para aquele projeto, porque a gente tem a tendência a achar que vai resolver um negócio em 2 horas e quando vai ver leva 6, 8. Então, a gente diminui esse problema se a gente fizer projetos com mapas mentais, mas isso já seria assunto para uma outra aula. Outra coisa interessante são as apresentações. Isso que eu estou fazendo aqui com você é uma apresentação, só que ela está sendo gravada em vídeo. Mas eu já cansei de usar esse mesmo software projetado na parede e fazendo uma palestra ao vivo. Então, é um software muito interessante porque você pode fazer aquela característica muito legal que o mapa mental tem, que é mostrar o detalhe e depois mostrar como esse detalhe se encaixa no todo, né? Fazendo simplesmente zoom in e zoom out no mapa mental. Então, eu poderia aqui, por exemplo, mostrar todo o mapa para você e depois voltar aqui na posição onde está o detalhe que a gente está discutindo. Então, é isso que eu estou falando.
que ajuda muito nas apresentações. E uma outra coisa bastante ligada a essa área de aprendizagem de conhecimento é gestão do conhecimento. Qual a diferença entre uma pesquisa ou um projeto e a gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento é uma ferramenta que ela tem uma duração ilimitada. Um projeto ou uma pesquisa não, você tem aquela coisa para fazer, um escopo bem definido, vai lá, faz a sua pesquisa, o seu projeto, e aquilo tem começo, meio e fim. Gestão do conhecimento geralmente envolve você ir se informando, lendo artigos. Isso aqui é muito bom para quem faz mestrado e doutorado. Você vai lendo artigos, se informando, vai lendo livros importantes, vai tendo ideias e tal, e vai jogando nessa sua base de conhecimentos. Uma das formas de organizar isso é fazendo uma coleção de mapas mentais, onde você vai estruturando toda essa informação que você aprende, que você lê, que você encontra no seu caminho aí de pesquisador ou de estudante, nem que seja um estudante diletante, ou seja, um estudante amador, que simplesmente está pegando as coisas e está lendo. Mas é muito interessante você ter um mecanismo de gestão do conhecimento até para você aproveitar melhor essa informação que você está entrando em contato. Bom, então esses são os principais usos acadêmicos. Se você tem algumas dessas coisas aqui para fazer, eu sugiro que você, ao invés de fazer papel e caneta, aí você use o software. Então, na pesquisa, você pode até depois fazer se você precisa aprender o objeto da sua pesquisa, memorizar, eu até sugiro que depois você faça um resumo, um mapa mental de resumo à mão. Mas se é só uma pesquisa que você tem que montar o texto e mostrar e apresentar o texto, você não vai precisar fazer à mão, certo? Então, essas são as situações em que realmente acho que o software ele é mais interessante do que você fazer à mão, certo? Diante disso, quais seriam as funcionalidades interessantes e essenciais para um bom software de mapa mental, para que ele atenda aos requisitos dessas aplicações? Tem alguns que são essenciais para mapas mentais em geral, né? Esse software tem que permitir colorir e desenhar. Não tem o menor sentido você usar uma tecnologia de construção de mapas mentais que não te permita mudar a cor do ramo e desenhar, colocar desenhos no seu aplicativo. É interessante, principalmente quando você está fazendo pesquisa e a pesquisa começa a crescer, ou quando você está principalmente fazendo gestão de conhecimento, projetos também e tal, e eventualmente apresentações que tem mais de um mapa mental. Eu já fiz muito isso quando vou dar uma aula mais longa. É interessante você ter links não só para a web, que às vezes a gente vai mostrar alguma coisa na web, mas ter links para arquivos também, porque aí eu posso, através do link de arquivo, pular de um mapa para outro. Ou eu posso abrir um documento em texto, ou eu posso abrir uma apresentação que eu resolvi fazer em um PowerPoint ou algum software equivalente, certo? E é interessante que esse software esteja atualizado, ou seja, que ele esteja ativo, que existe uma comunidade ou uma empresa por trás desse software, atualizando, resolvendo bug, ajustando para os novos sistemas operacionais, etc. Tá? Essas são essenciais. Agora, quais são as funcionalidades interessantes de se ter? Né? Que não são essenciais, obrigatórias, mas que são interessantes. Uma muito interessante, uma funcionalidade muito interessante é a funcionalidade da colaboração remota, tá? Eu esqueci de colocar aqui que eu estou falando de colaboração remota. Geralmente a gente está falando de colaboração com aplicativos, a gente está falando de colaboração remota. Que eu estou aqui, o meu amigo está lá na Alemanha e nós estamos produzindo uma pesquisa, cada um vai colocando as suas informações e depois a gente discute como é que isso vai ser organizado e tal. Isso é colaboração remota e a gente pode trabalhar no mesmo mapa. Então, poder trabalhar no mesmo mapa ao mesmo tempo e ter mecanismos de comunicação sobre esse mapa é uma atividade interessante, principalmente se você está fazendo trabalhos em grupo, gestão de conhecimento, tá? Trabalhos e projetos em grupo são os mais usados. E tem uma formatação que permita, pelo menos, que eu construa uma estrutura correta. Lembra que existem um monte de coisas que as pessoas chamam de mapas mentais, mas na verdade não são mapas mentais. Eu mostrei isso muito claramente fazendo uma pesquisa da palavra mind map, para não brigar com nenhum brasileiro,
né? Então eu fiz a pesquisa em inglês, mas se você fizer a pesquisa em português vai dar um resultado pior ainda, porque a maioria das coisas que as pessoas chamam de mapas mentais não segue quase nenhuma das regras do Busan, exceto o fato de começar no elemento central e às vezes nem isso, tá? Então, muitas vezes a formatação padrão do software não é a formatação que você quer, mas você consegue fazer alguns ajustes e gerar um mapa similar a esse aqui que o iMindMap produz, certo? Isso aí é uma coisa bastante interessante. E eu procurei, nessa seleção específica de softwares que eu fiz aqui, também garantir que houvesse uma versão gratuita que fosse bastante completa. Ou seja, que fosse uma versão que você realmente pudesse usar para fazer esse tipo de trabalho aqui por bastante tempo, até que você resolva eventualmente adquirir a versão paga. Para isso, eu procurei também pensar na questão do custo, principalmente porque a maioria dessas ferramentas é estrangeira, a maioria delas é cobrada em dólar, e nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o dólar não está para brincadeira, né? Então, a gente procura, então, reduzir o valor, o custo de adquirir um software desse. Por exemplo, você se vê fazendo um projeto, gostando muito de um software, fazendo um projeto grande de gestão de conhecimento e, de repente, o software não atende mais porque chegou no limite dele. E todas as versões gratuitas vão ter algum tipo de limitação. Eu escolhi os que têm menos limitações, certo? Então, a gente vai ver agora, a partir de agora, a gente vai ver os 3 softwares que eu escolhi, vamos descobrir, tchan, 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 e depois eu vou falar qual escolha eu faria hoje se eu tivesse que trocar o iMindMap nesse momento por um outro software. E eu vou mostrar nos próprios aplicativos que produzem esses mapas, nos próprios aplicativos que eu escolhi para mostrar para vocês, certo? Comparando sempre com esse aqui, que também tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito nesse cara aqui, que é a enorme gama de possibilidades de formatação dos ramos. Então, os ramos aqui, eles sempre ficam muito fluidos, a não ser que eu não queira. Tem como fazer ramo quadradão aqui. Mas eles aqui estão bastante fluidos. Eu tenho essas bolinhas aqui, eu posso mexer e fazer coisas malucas assim para me ajudar a lembrar melhor. Ou eu posso ajustar mais finamente para que fique tudo na horizontal. Então, essa coisa de altamente configurável, de ramos altamente configuráveis, eu não encontrei em nenhum outro software. Tá? Então, isso já é um problema. O que eu não gosto é que quando eu estou aqui em modo de edição, quando eu clico no ramo, aparece esse monte de poluição aqui. E alguém já me chamou a atenção, não, mas esse software tem uma versão de apresentação. E tem mesmo. Só que demora pelo menos umas 5 vezes o tempo que eu levo para montar o mapa para produzir a apresentação dentro da ferramenta de apresentação dele. Então eu prefiro apresentar com essa poluiçãozinha mínima aqui do que ficar gastando um tempo que eu poderia estar fazendo 5 outros vídeos, 5 outros conteúdos para vocês. Então chegou um momento que eu parei de fazer as apresentações e resolvi fazer no modo de edição mesmo. Esse elemento poluidor aqui é uma coisa que nenhum dos outros 3 softwares tem, certo? Mas vamos lá ver que softwares são esses. Eu vou começar do menos recomendado, ok? Vamos lá. E esse aqui, meus amigos, é o primeiro software que eu vou apresentar a vocês e ele se chama Freeplane. O Freeplane é um verdadeiro mito dos mapas mentais porque ele é talvez o software mais antigo que exista. E quando eu usava o Freeplane, ele era praticamente só texto. Ele tinha muito poucas opções. Agora eu tenho uns desenhos. Tinha na época esses íconezinhos, mas hoje tem uma opção bem sem vergonha de colocar a imagem. Essa imagem aqui era para estar no elemento central, mas ela não fica. Isso é uma das desvantagens. Mas vamos discutir devagarzinho quais são as vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar aqui em zoom. Não é, tá vendo? Isso é uma das desvantagens. O zoom dele tem que ser feito manualmente. Então vamos ver aqui. Então isso aqui para você ter uma ideia geral, tá? Eu peguei um modelo, um template, em que ele me dava já 6 ramos e tinha essa carinha aqui de Busan. Na minha época, né? Na época que eu usei muito o Freeplane, não tinha essa carinha aqui, não tinha esse template.
Mas, enfim, eles criaram porque realmente esse é um template que fica mais bonitinho. Porque o padrão mesmo do Freeplane é muito feio. Muito antigo, né? Então vamos lá. Quais seriam as vantagens do Freeplane? Eu achei esse modelo Busan foi uma boa tentativa deles de fazer um mapa um pouco mais bonito, um pouco mais esteticamente agradável. Tá? Uma coisa muito legal que o Freeplane tem e que os outros não têm é uma flexibilidade bastante grande de reposicionar os ramos. Eu coloco os ramos onde eu quiser. Basta botar nessa rodinha aqui, que é bem esquisita, né? Mas se eu clicar nela, eu coloco esses ramos, qualquer ramo, em qualquer posição. Os outros que eu vou mostrar depois são mais travados nesse sentido. Ele é 100% gratuito. Esse é um software que a gente chama de código aberto. E isso quer dizer que a linguagem em que ele foi escrito está disponível para qualquer pessoa chegar, modificar, fazer a sua própria versão e tal. E tem muita gente incluindo novas funcionalidades. Tá? E isso é a quinta vantagem que eu coloquei aqui embaixo, é que tem muitas funcionalidades. Se você vem aqui, filtragem, ferramentas, você tem aqui em editar, núcleo do nó, um monte de coisas que você pode fazer. Isso pode ser visto como uma vantagem, porque você pode fazer coisas do arco da velha aqui, mas você tem que estudar para saber o que cada uma dessas coisas faz. Porque aí a gente entra nas desvantagens. Isso aqui é só um resquício do template, tá? Eu posso apagar esse ramo aqui e a gente fica com só vantagens e desvantagens arrumadinho, tá? Então vamos ver quais são as desvantagens. Isso aqui é uma interface de um Windows, uma versão de um Windows muito, muito antiga. Eu nem lembro qual é o nome dela, mas é muito estranho e não segue padrões, tá? Isso é uma das coisas que me chateia bastante, que não segue os padrões, inclusive para você inserir ramo, você não usa o tab como nos outros softwares, inclusive no iMindMap, você tem que usar o insert, então é meio chatinho. Dá para trocar? Dá, mas aí você tem que ficar configurando muita coisa, tá? Ela é bem confusa, essa interface, bem confusa de você achar as coisas, como você vê, tem muita coisa aqui e não está muito claro o que é, você tem que pesquisar o que são essas funcionalidades todas, e às vezes para fazer uma coisa assim você tem que ficar catando coisas, né? Essa figurinha aqui, que eu botei do X vermelho, são esses ícones. Então, esse é o melhor que eu tenho em termos de figura aqui, tá? Essa bombinha também, é esse ícone aqui. Então, e ele não trabalha bem com imagens externas, tá? Imagens externas acontece isso aqui. Eu já testei para os outros ramos e o que acontece é que ele coloca a imagem embaixo do ramo. No caso aqui é embaixo do elemento central, mas se eu colocar uma imagem externa aqui nesse ramo reordena, eu vou colocar a imagem embaixo. E nos mapas do Busan, a imagem está sempre em cima do ramo, em cima da palavra-chave. Então, é um negócio complicado. Eu não consigo, não só não consigo reordenar essa imagem, colocar numa posição diferente, não consigo reposicionar, não consigo... Aqui, na verdade, é redimensionar. Eu não consigo, então... Volta aí um pedacinho. Então, eu não consigo não só reposicionar esse negócio embaixo do ramo, como eu não consigo redimensionar a imagem. É um negócio realmente muito... que ainda está muito verde. Talvez eles melhorem isso mais para frente, né? Ou talvez não seja uma prioridade para eles. Depende lá de como é o projeto deles, tá? Isso aqui, novamente, é um resquício do template que eu deixei aqui só para mostrar. Apaguei com a tecla Delete, que não funcionou. Agora funcionou, tá? E aqui eu termino, então, essa apresentação do Freeplane para vocês, dizendo, e vou fazer isso para os outros também, para que ele é bom. Ele é bom se você é uma pessoa fanática por open source, se você é um geek, é um nerd que gosta desse tipo de software e vai querer, de repente, programar para fazer a coisa diferente, vai querer estudar todas essas funcionalidades, ou talvez se você tem um computador muito antigo, se bem que essa versão do Freeplane é feita em Java e Java costuma ser um pouco pesado. Eu senti esse software um pouquinho pesadinho para um software tão antigo. Então, nem para computadores antigos talvez teria que testar, né? Então, mas se você tem um computador muito antigo, que os outros softwares não conseguem rodar, o iMindMap nem pensar, então a saída para você seria um Freeplane ou um Xmind, tá? Que é o que a gente vai ver logo em seguida.
Então você vê que o Xmind já tem uma carinha aí mais moderninha, né? Mais bonitinha, inclusive a similaridade dele com o modelo do Busan é bastante maior e tal. Mas não é muito, não tem aqueles pontinhos para fazer no formato que eu quiser, não, tá? Não tem mesmo. Vamos ver as vantagens do Xmind. Tem bastante coisa aqui. Ele tem bastante coisas interessantes. Olha só. Uma das vantagens é que ele tem uma versão gratuita, que eu já estou aqui há 165 dias usando, e que tem bastante recurso. Eu já vi bastante coisa nele. De vez em quando eu uso para me acostumar mesmo e para ver se o que atende, o que não atende, o que tem, o que não tem, tá? E ela tem uma versão paga muito, muito, muito barata, tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está custando $60 por ano, só que você tem direito a 5 licenças para computador e 5 licenças para dispositivos móveis, ou seja, celular e tablet. Pode ser computador Mac ou PC. Então, realmente, em questão de custo, se você quiser migrar para a versão completa, esse aqui é imbatível. A interface dele, como você vê, bem mais limpa, bem mais agradável, e ele segue os padrões de atalhos. Então, para eu fazer um novo filho aqui desse ramo, um sub-ramo, eu vou simplesmente colocar um tab e vou começar a digitar. Então, isso é um padrão que o Freeplane não segue. Ele tem esse template aqui, tem vários templates disponíveis, inclusive mesmo na versão gratuita, que é bastante similar ao Busan, com as limitações de eu não poder mexer tanto no ramo assim. Ele reordena os ramos, aliás, isso foi uma coisa que eu deixei passar batido ali na listinha das desvantagens do Freeplane, é que eu não consigo reordenar os ramos. O que é reordenar? Suponha que primeiro eu quero falar das desvantagens, então eu botaria as vantagens aqui embaixo e as desvantagens aqui em cima, certo? Isso seria reordenar. O Freeplane não me deixa fazer isso, pelo menos não de modo fácil, ok? Vou aumentar o zoom, ó, tá vendo que aqui já funciona o padrão do zoom, que é Ctrl+, só não funciona o padrão do arraste, que eu fico errando toda hora. Tá? Então ele reordena, ele é bem leve, bastante leve mesmo, me surpreendeu, até por ele ser um software muito mais elaborado do que o Freeplane. Claro que ele tem menos recursos, né? Tem um monte de coisa que o Freeplane faz que ele não faz. Mas assim, para fazer o mapa mental numa visão acadêmica do mapa mental, ele tem os recursos necessários, ok? E tem essa visão geral que eu acho sensacional, que é isso aqui, ó. Então, você vai ver aqui no cantinho onde eu tô. Eu tô nesse segundo ramo aqui. Eu posso navegar para cá. Agora eu vou ver as desvantagens. Eu posso navegar para cá. Bom para. Então, isso aqui tem aquela coisa da visão geral. De você poder, sem precisar mexer no zoom, você situar a pessoa que está fazendo o mapa ou a pessoa que está vendo a apresentação, se você está usando para uma apresentação. Okay? O problema é que isso aqui ocupa um certo espaço, né? Essa telinha de visão geral. Então, às vezes eu apago aqui, mas ela é bastante útil para quando você está organizando a informação, por exemplo, de uma pesquisa, tá? Também. Então, vamos lá para o nosso ramo que mudou de lugar, que é o das desvantagens. Coisas que eu não gostei no Xmind. Essa coisa de reposicionar o ramo, ela é bem limitada e ela não é o padrão. Então, por padrão, você não consegue fazer nem esse movimento aqui. Ele é que coloca no lugar que ele está afim, certo? E isso é ruim. A pessoa tem que descobrir onde configurar isso, certo? E eu só consigo fazer isso aqui com os ramos principais. Eu não consigo, por exemplo, pegar esse raminho aqui e fazer a mesma coisa. Não sai. Se eu puxar para baixo, ele se torna um ramo sozinho, que ele pode ser colado aqui, pode ser colocado em outro, tá? Então dá para a gente fazer esse manejo aí, que a gente organiza as ideias, né? Mas eu não consigo mexer nessa posição, a não ser quando eu estou falando dos ramos principais, tá? Nos ramos secundários, nos ramos de detalhamento, a gente não consegue. Então vamos voltar aqui quebrado mesmo, porque eu fiz uma bagunça aqui para usar o zoom, certo? Então vou voltar aqui, botar ele bem no meio, vou desligar esse carinha aqui. Bom, então a gente falou, essa questão do reposicionamento do ramo me incomoda demais, porque eu acho que o mapa ele tem que ser uma coisa muito livre.
A movimentação ela é um pouquinho chatinha, né? Eu tenho que mexer aqui, às vezes eu quero só dar uma ajustadinha, eu quero botar aqui, mas agora eu quero botar lá no outro, não, eu queria botar lá do outro lado, então ela é chatinha de fazer. Ó, já ficou solto aqui. Não é isso que eu queria botar aqui mesmo, tá? Você vê que eu reposiciono e tal, então não tem problema aqui. A exportação de qualquer arquivo vem com marca d'água. A marca d'água com o Xmind lá no fundo da imagem. A não ser na versão paga, tá? E você tem muito mais opções na versão paga. Você exporta aqui no máximo em imagem, eu acho que nem PDF está disponível. O arraste, esse arraste que eu estou me embanando toda hora aqui, é porque ele é com o botão direito. E o padrão dos outros softwares é fazer com o botão normal, o botão esquerdo, certo? A versão paga está em dólares, o que para o Brasil, neste momento que eu estou gravando o vídeo, não é exatamente a melhor notícia. Em compensação, como eu disse, ela é bastante barata. Ele não tem um modo de apresentação, tá? E não tem colaboração daquele formato, que todo mundo pode trabalhar no mesmo mapa. No máximo, você pode jogar num Google Drive da vida, num Dropbox da vida, e aí dá acesso para alguém, ou você pode dar um link para a pessoa ver, mas ela não pode editar. Eu acredito que seja uma coisa que eles vão resolver em breve, porque isso é um problema sério nos dias de hoje. Você ter um software dessa natureza que não tem a opção de colaboração é bem complicado. Por outro lado, como é um software antigo, provavelmente inserir esta funcionalidade também não vai ser simples do ponto de vista de programar isso. Tá? Para que esse software é bom? Para que eu recomendaria esse software? Eu recomendaria para você fazer pesquisa, né? Porque principalmente quando você está mais focado no raciocínio do que na memorização, porque como ele não tem muitas imagens, a questão das imagens, não sei se eu falei aqui, sim. Ele não me permite usar imagens externas. No máximo eu tenho esses ícones e esses aqui que ele chama de stickers, né? São stickers, mas deixa eu ver que nome que ele dá aqui. Autocolante, que é a tradução de stickers para português, né? Então, essas são imagens um pouco maiores, são esse tipo aqui, autocolante, tá? E elas ficam sempre nessa posição, não tem como mudar. E tem esses iconezinhos que eles chamam de marcadores. E só. Tá? Então, a versão gratuita você fica limitado às imagens que ele te fornece, ok? Então, vamos lá. Agora, então, por causa da falta de variedade de imagens, se você está fazendo uma pesquisa em que o foco é maior no raciocínio e menos na memorização, esse é um bom software para você usar. Se você vai fazer brainstorming, vai jogar as ideias aqui e depois vai organizar, também é um bom software que tem funcionalidades bacanas para isso. Não é o melhor para fazer brainstorm, mas tem umas funcionalidades bem interessantes. Para fazer projetos também, né? E para fazer apresentações simples, né? Como que eu estou mostrando aqui. Então você tem aí algumas figurinhas, ele é coloridinho, ele é agradável esteticamente, ele está bem espaçado. Então você consegue fazer uma apresentação agradável com esse software aqui. Tem os atalhos normais, sem ter que ficar reaprendendo o atalho. Então, é um software bastante interessante para você usar. E o próximo da lista, qual será? Que é o que eu achei mais interessante, principalmente do ponto de vista da quantidade de funcionalidades. Quem será? E o nosso próximo software é o MindMaster. Não confundir com o MindMeister, né? Que na verdade se fala Meister, mas se lê Meister, que é um software bastante comum por aí, mas aqui é EI. E esse aqui é o MindMaster da Wondershare, que é a empresa que faz esse software aqui, que desenvolve esse software. Então, esse foi um software bem mais completo. Ele é um pouquinho mais pesado que o Xmind, mas ele não chega a ser tão pesado quanto o iMindMap. Vamos ver então as vantagens e desvantagens que a gente encontra no MindMaster. Aqui eu também tenho que arrastar pelo botão direito, né? No iMindMap eu estou acostumado a fazer com o botão esquerdo, mas quais as vantagens? Ele tem uma versão gratuita bastante poderosa. Essa aqui é uma versão gratuita e ele me deixa fazer bastante coisas que no Xmind eu talvez não consiga.
eu consigo, por exemplo, colocar imagens que eu quero. Essas imagens eu escolhi, imagens que eu tinha no meu computador, eu coloquei aqui, eu redimensionei, eu mudei de posição porque ela aparecia aqui do ladinho. Então eu tenho uma... E eu posso importar com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou lá no meu explorador de arquivos, acho a imagem, Ctrl+C nela, entro aqui de novo, Ctrl+V e ele trabalha. Eu posso redimensionar essa imagem, tá? E aí vai redimensionar o ramo, bonitinho, sem estresse, tá? Ele é um software feito para colaboração, então você tem lá um espaço virtual onde você joga o seu mapa e você pode colaborar com outras pessoas. Na versão gratuita parece que até 3 pessoas. Tá? E ele tem bastante informação em português, o Xmind nem tanto. Ele tem uma páginazinha lá em português, se não me engano, mas a maior parte das informações está em inglês. Já esse aqui tem uma página dedicada em português. Português de Portugal, mas dá para entender. Então, essas são as maiores vantagens do MindMaster, tá? Tem esse modelinho também, parecido com o Busan, tá? E você tem outros modelos que você pode adotar, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você use o estilo do Busan. Aqui a versão gratuita não tem mobilidade dos ramos. Isso aqui é de chorar. Eu não consigo mexer o ramo aqui de jeito nenhum, certo? Eu tento e não consigo, tento e não consigo. E aí ele me diz lá na página dele que a versão paga deixa mexer os ramos. Deixa fazer bastante coisa, que é bem flexível, mas eu não paguei para ver ainda. Um momento eu vou fazer isso. Mas de qualquer maneira, na versão gratuita você não tem essa possibilidade. Então você tem que deixar os ramos onde ele escolhe. Tá? Isso não me deixa nada feliz. O arraste também é com o botão direito, como eu disse, isso é uma coisa bem chata, porque a gente já está acostumado com arrastar com o botão esquerdo. E a exportação também, todas deixam marca d'água. Ele tem um pouco mais de opções na versão gratuita, todas com marca d'água. E se você, com a versão paga, você exporta para muitos formatos, tá? Para Word, né? Que aí vai aparecer lá tópicos e tal, até PowerPoint, apresentação, tem bastante coisa interessante aqui, tá? E para que ele é bom? Essencialmente, ele é bom para as mesmas coisas que o Xmind, tá? Para você fazer brainstorm, ele tem uma ferramenta específica de brainstorm. Se não me engano, está aqui em avançados, aí tem aqui, ó, brainstorm. Então isso aqui é uma coisa legal, que você pode ter até 3 pessoas gerando ideias aqui numa ordem qualquer, tá? Então você digita a ideia 3, por exemplo, a ideia 3, eu acho que tem uma limitação no número de ideias. Ideia 4... Isso aqui não tem uma ordem inicial, né? Ideia 5. Vamos ver se ele me deixa colocar a ideia 6. Em ideia não dá, né? Ideia. Aí ele já me diz que não dá para botar mais do que 5 ideias. Tudo bem. Mas é uma ferramenta interessante do ponto de vista de você colocar as ideias ali à medida que elas vão surgindo. Se você tem alguns colegas, vocês podem colocar algumas ideias e alguém vai migrando essas ideias para cá. Porque a ideia é que você coloque as ideias de forma desorganizada aqui e depois vai organizando no mapa, certo? Então eu colocaria aqui, ok? Eu posso botar isso aqui também. Como filha dessa, talvez? Talvez. Mas aí eu tenho que botar esse mapa no lugar certo, né? Eu posso botar a ideia 1 como filha da ideia 5. E assim por diante, tá? Então é uma ferramenta interessante, mas para ela ficar útil realmente só mesmo no mapa, na versão paga, tá? Então tem essa ferramenta interessante de brainstorming, um pouco limitada, mas você vai usar para projetos, para pesquisa, é muito interessante. E você não tem a limitação de que você não pode colocar as figuras que te ajudem a memorizar esse caminho para, por exemplo, fazer uma pequena apresentação, tá? Então você pode muito bem fazer a apresentação, ele é muito mais esteticamente interessante, com a limitação de que os ramos vão ficar onde ele quer, a não ser que você compre a versão paga, certo? Então, tem aí um compromisso que você tem que fazer com as diversas funcionalidades, tanto do MindMaster quanto do Xmind, certo? Agora nós podemos voltar aqui para o nosso chamado padrão Mouro e ver qual foi a minha escolha.
qual seria a minha escolha se eu fosse trocar esse software hoje. Em algum momento eu vou trocar, mas nesse momento não. Inclusive, eu quero falar para você por que eu não coloquei o iMindMap na lista de softwares recomendados. Eu não coloquei simplesmente porque o iMindMap não existe mais. Ele foi até a versão 11, se não me engano, mas logo após o falecimento do Tony Buzan, que aconteceu em 2019, mais ou menos, o iMindMap, as funcionalidades dele foram incorporadas por um software novo chamado Iowa, que é um software que abrange diversos outros tipos de diagramas e que é um software pago por assinatura. Então, eu não coloquei porque eu acho que a versão gratuita dele é bastante limitada. Tem só 5 mapas, cada mapa só pode ter 50 nós. Então, você pode até usar para ver se você gosta e aí, eventualmente, pagar a assinatura dele. Mas você não vai conseguir fazer um trabalho de verdade com ele para ter certeza de que aquele é o software que vai atender às suas necessidades. Por isso que eu não coloquei nem o iMindMap, nem o Iowa na minha lista de softwares recomendados, certo? Então, qual seria a escolha da prof? Vamos ver. Ah, prof, assim não vale, você botou 2. Porque existem critérios aqui. Eu não sei quais serão os critérios mais importantes para você. Então, normalmente, quando a gente faz assim uma aquisição, se a gente for investir, às vezes até tempo, né? Eu vou aprender o Xmind para ver se é o que eu quero. Eu vou aprender o MindMaster para ver se é o que eu quero. Esses 2 softwares vão te dar a opção de você ir bem longe com eles, até você ter certeza de que eles atendem às suas necessidades, ok? Então, se hoje eu estivesse mais preocupada, eu tivesse que fazer uma troca, eu estivesse mais preocupada com a questão do custo e da leveza do software dentro do computador, no sistema operacional, eu com certeza escolheria o Xmind. Ele me dá funcionalidades o suficiente para fazer bons mapas e é bastante leve, ao contrário do iMindMap, que é um software pesadíssimo. Por que ele é pesado? Justamente porque aquela brincadeira de ficar mexendo nos ramos é uma coisa difícil de implementar e que exige muito da máquina. Tá? Então, qualquer software que não tenha muito essa jogadinha de ficar mexendo nos ramos e colocar em qualquer lugar que eu queira, vai ser um software mais leve. E como o Xmind tem uma limitação bastante grande nesse sentido, ele é um software bem levinho mesmo. Se eu estivesse focada em trabalhar bastante em colaboração, se eu fizesse bastante mapas colaborativos, bastante trabalho, bastante projetos colaborativos, e eu tivesse preocupado em ter o máximo de recursos que um software pode me dar hoje, eu escolheria focar o meu aprendizado inicial no MindMaster. No mesmo esquema, trabalhar um tempo com ele, ver se ele me atende. Uma coisa que me incomoda na versão gratuita, eu já falei, é a questão dele não me deixar no gratuito mexer muito com os ramos. Então eu não sei em que nível eu conseguiria mexer na versão paga. Obviamente tem uma forma de eu resolver isso, né? Que seria comprar e, se eu não gostar, pedir a garantia de 30 dias. Então, se você está interessado no MindMaster, você pode fazer isso. Tá? Mas esses são os 2 softwares que eu recomendaria. O que eu não recomendaria, a não ser que você realmente precise de alguma coisa 100% gratuita, que você não queira nem pensar em um dia precisar comprar, porque faltou a funcionalidade A, B ou C, seria justamente o Freeplane. Porque o Freeplane ele tem aquela interface extremamente complicada, é uma interface muito boa para nerd, né? O tempo que você leva ali se embananando com aqueles menus que não fazem o menor sentido para procurar alguma coisa que você já fez há 2 meses atrás e que agora você quer fazer de novo e tal, não vale muito a pena. E visualmente também os mapas não são tão refinados quanto os mapas produzidos pelo Xmind e pelo MindMaster, tá? Então, essas seriam as minhas escolhas, vai depender dos critérios. Como hoje eu não vou mudar, eu não sei quais são os critérios que, num futuro mais adiante, eu vou ter em mente quando eu estiver fazendo uma escolha de um novo software. Nesse momento, a minha versão velhinha do iMindMap, eu tenho uma das últimas, na verdade, que foi, não tenho a última, mas tenho uma das últimas. Ele resolve bem o meu problema, é um software instalado. A única coisa que ele não me permite fazer muito bem é a colaboração, a não ser que eu migrasse para o Iowa e colaborasse pelo Iowa. Mas, como eu disse, o Iowa ele é muito limitado na versão gratuita e ele tem muitas coisas, isso com certeza encarece o produto.
Então é isso, se você gostou dessa análise, se ela foi esclarecedora para você, dá aquele joinha que é importante para a gente espalhar mais aprendizagem por aí. E se faltou alguma coisa, na sua opinião eu deveria ter falado mais de alguma coisa, coloque aqui nos comentários, porque como eu disse, este é o vídeo final, em termos de formato gravado, do mini curso de mapas mentais que eu queria mostrar para vocês. Mas eu ainda vou fazer uma live para tirar todas as dúvidas, eventualmente analisar mapas de vocês. E para você ficar sabendo quando vai ser essa live, ou se ela já passou, o contato mais certo é o Instagram. Vai aparecer aqui embaixo na telinha o meu endereço do Instagram, né, o meu perfil lá no Instagram. Você pode entrar em contato por lá e o próprio perfil já vai mostrar para você lá se a coisa estiver acontecendo. Se você está assistindo essa série desde o início, no tempo certo, você sabe que vai ter essa live. Se não, provavelmente vai ter aí como recomendação para você a gravação dessa live, certo? Ou pelo menos nos melhores momentos. Então, estou esperando o seu comentário do que faltou para a gente já incluir na live. Qual dúvida que ficou para você de todo o mini curso também, já pode colocar aí para a gente já incluir na live. E depois eu vou fazer uma chamada para a gente ter mais perguntas, para eventualmente vocês enviarem mapas, para eu analisar esses mapas e para a gente fazer um trabalho de fechamento festivo, porque vai ser ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque os vídeos não param por aqui. O curso terminou, mas o canal continua, a gente vai continuar publicando vídeos. Então, não deixe de ativar as notificações para você receber um aviso sempre que a gente tiver uma novidade. E a gente tem muita novidade pela frente, tá bom? Até a próxima. Tchau!